Tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar sobre impressão em casa. Mas não é com essas impressorinhas baratas que a gente encontra por aí, não. É impressão de qualidade. E aí, com relação à impressão de qualidade, a gente tem alguns poucos modelos no Brasil. De modelos um pouco menores, a gente tem da Epson e da Canon, e de modelos maiores, né, daqueles que usam bobina, a gente tem modelos da Epson, da Canon e da HP. Aqui a gente vai fazer de uma forma bem resumida, só visando a questão da comparação de custo. Vale a pena imprimir em casa? Se não vale, quanto é essa diferença? Bom, a primeira comparação que a gente tem que ter é a seguinte: não é possível fazer uma comparação efetiva com aquela impressão química, né, aquele tradicional que a gente levava na época lá nas lojas da Deplar, e mesmo em lojas que fazem químicos de qualidade, porque a diferença de qualidade é muito grande, né? Então a gente vai comparar a impressão caseira de impressoras boas com uma impressão fine art de jato de tinta de qualidade que se faz desses birôs de impressão. Dito isso, a gente vai focar em 4 modelos, basicamente, da Canon. Por que da Canon? Bom, primeiro porque geralmente são mais baratos, mais fáceis de achar, e apesar da tinta não ser tão fácil de achar no mercado, a gente acha com alguma facilidade. Na verdade, nada no Brasil é muito fácil, e piorou bastante com a pandemia. Ok, a gente tem então separado 4 modelos. O modelo mais barato, né, que usa tinta, não usa tinta pigmentada, usa tinta corante, é o modelo da Canon Pro 200. Essa Canon Pro 200 ela substituiu a Canon Pro 100. Tá? Apesar de que, né, isso tinha no Brasil logo antes da pandemia, eles já estavam vendendo e aí com a pandemia bagunçou tudo, mas na teoria a Canon Pro 100 aqui no Brasil foi substituída pela Pro 200, o que já acontece lá fora. Ela usa 8 cartuchos de tinta corante, não é tinta pigmentada. A tinta pigmentada ela tem uma durabilidade prevista, aí, se guardada nas condições ideais, de 100, 200 anos, dependendo do método utilizado e dependendo do fabricante da tinta. A tinta corante, ela costuma, nessas impressoras, essas impressoras mais simples, todas usam tinta corante, ou quase todas. E elas duram muito pouco. Só que essa impressora específica da Canon, a Pro 100 e a Pro 200, elas usam tintas corante de qualidade. Então a durabilidade dela não é de 1 ano ou de 6 meses, como muitas dessas impressoras mais baratas que a gente vê por aí. A durabilidade prevista aí pode chegar até 30 anos, dentro, né, se guardar nas condições ideais. Então essa é uma comparação efetiva que a gente pode fazer. O fato de usar tinta corante tem um lado bom e tem um lado ruim. Qual é o lado ruim? O lado ruim é que ela não usa tinta pigmentada, então você não vai poder vender o seu trabalho como uma impressão fine art. Porque a impressão fine art é usando tinta pigmentada, que é uma tinta de alta durabilidade, com papel livre de ácido. Papel algodão, por exemplo. Algodão é um tipo de papel fine art. Todo papel algodão é um papel fine art, mas nem todo papel fine art é um papel algodão. Então, o papel, para ser considerado fine art, ele tem que ser livre de agentes químicos, etc., que fazem essa durabilidade ser reduzida. É um papel natural, né? Então, para você vender uma impressão fine art, você tem que ter tinta pigmentada e um papel de alta qualidade. Se você não tiver um desses dois, você não pode vender. Então, para impressões caseiras, né, se você quer imprimir, você ter na sua casa, para você colocar na parede, para você vender, até você pode vender, mas com uma alta durabilidade, mas você não pode poder vender como fine art. Essa Pro 100 e Pro 200 são ótimas escolhas. E aí tem o outro lado. Por que eu falei que isso é bom e é ruim? É ruim porque não é fine art, e é bom porque não é fine art. A tinta pigmentada, ela tem um problema sério que ela, se você não imprimir o tempo todo, ela entope a sua cabeça de impressão. E eu já tive problemas com isso, conheço muita gente que já teve problema com isso. Se você fica mais de uma semana que te imprimir, na hora que você vai ligar, ela joga muita tinta fora, jogando ali na cabeça para tentar desentupir e tal, e é uma quantidade absurda, tinta cara, e você joga muito dinheiro no lixo. Então, para quem vai imprimir pouco, que não vai
não pretende vender, não tem esse volume de impressão grande, essa é uma impressora boa, que dá para começar bem, dá para você entender como funciona o sistema, é muito interessante. A impressão visualmente não é diferente, você dificilmente vai conseguir perceber uma diferença usando o mesmo papel de uma impressão com essa impressora em relação a uma impressora, ela usa 8 cartuchos de tinta corante, em relação a uma impressora, por exemplo, que use 12 cartuchos de tinta pigmentada, você muito dificilmente vai conseguir perceber uma diferença. Tem, mas é muito sutil, você consegue ver se colocar do lado ali uma da outra, com uma lupa e tal, é uma coisa que realmente 99% das pessoas não vai perceber. Então, é bastante aconselhável, a tinta dela não é barata, mas pelo menos ela não joga tinta fora. Então isso é uma grande vantagem. E aí a partir daí a gente tem a Canon Pro 300, que já usa tinta pigmentada, ela usa 10 cartuchos de tinta pigmentada e substitui a Pro 10. A tinta dela é um pouquinho mais cara e ela tem 10 cartuchos de tinta ao invés de 8 e ela já usa tinta pigmentada, então você já pode vender como fine art. Depois desse modelo a gente tem a Pro 1000, que tem 12 cartuchos de tinta pigmentada. Esses já são cartuchos bem maiores, só para voltar um pouco atrás, a Pro 100 e a Pro 200. Ela tem cartucho de 13 ml, cada cartucho são 13 ml. A Pro 300, que substituiu a Pro 10, as duas têm um cartucho de 14 ml. E a Pro 1000 tem um cartucho de 80 ml. Só para comparativamente, tanto a Pro 100 como a Pro 200, elas são basicamente a mesma impressora, só que mudou o desenho e ela ficou um pouco menor e mais leve, porque elas são impressoras muito pesadas. E o mesmo acontece com a Pro 10 em relação à Pro 300. A Pro 1000 já é bem maior, ela usa 12 cartuchos, então o custo por ml já é mais barato, mas ainda assim é um custo bem caro. E a partir daí, depois disso, a gente tem já a Pro 2000, que usa uma bobina. Ela tem uma bobina com 61 centímetros de largura, são 24 polegadas, e já com cartuchos de tinta de até 700 ml, 160, 300 se não me engano, e 700 ml. E aí a tinta dela realmente já cai bastante o custo. O fato de ser bobina também barateia muito o custo do papel. O papel, principalmente o papel fine art, é bem caro. Então, vamos fazer uma comparação agora com os valores. O valor da impressão da tinta da Canon Pro 200 e Pro 10. Desculpa, da Canon Pro 200 e Pro 100. O custo por metro quadrado, tá, de tinta da Canon Pro 100 e Pro 200 é de R$ 88 por metro quadrado. Bom, como é que a gente faz essa conta? O cartucho dá 13 ml cada cartucho. Essa impressora, ela gasta em média 12 ml por metro quadrado de impressão. Quer dizer, se você pegar uma página com 1 metro quadrado, por exemplo, uma página tamanho A0 tem 1 metro quadrado, tamanho A1 tem meio metro quadrado, tamanho A2 tem 1/4 de metro quadrado, A3 tem 1/8 de metro quadrado. Se você imprimir ela até a borda, e não houver desperdício ali na borda, hipoteticamente falando, você vai gastar aproximadamente, na média, 12 ml de tinta por metro quadrado de impressão. Na verdade, essa conta é um pouquinho menor, ela é em torno de 10, mas você sempre tem um desperdíciozinho ali, então a gente arredonda aqui para 12 para facilitar a conta. Geralmente as impressoras de projetos mais recentes gastam menos tinta. As impressoras mais antigas faziam em torno de 15 ml, hoje essas mais novas podem fazer até 10. Bom, ela gasta em média... Bom, como é que a gente faz essa conta? O custo de um cartucho é R$ 95,90 no site da Canon. Um cartucho de 13 ml. Como ela gasta 12 ml por metro quadrado, o custo de impressão do metro quadrado é R$ 88,52 R$ 88,52 a impressão, só a tinta. O papel, se a gente usar um papel Hahnemühle Matte Fiber 200, que é um papel que não é um papel fine art, é um papel de altíssima qualidade, mas é um papel fotográfico, fosco, um pacote com 25 folhas, tamanho A3, custa R$ 338 aqui na minha tabela. Não sei se já houve algum reajuste desde então, mas esse é o valor que eu tenho, R$ 338. Isso que dá um custo
de metro quadrado, quer dizer, R$ 338, 25 folhas, tamanho A3, lembrando que 8 folhas, tamanho A3, dão 1 metro quadrado. Então, o custo por metro quadrado é R$ 108,55. Isso significa que o meu custo por metro quadrado de impressão sai a R$ 197. Isso supondo que você não vai jogar muita tinta fora ali, porque você ficou um mês sem imprimir, né, que ela não vai jogar tinta fora no teu cartucho, que você não vai perder uma folha por algum erro que você na hora de comandar fez e coisas do gênero, né? Então, qual é o custo para mandar imprimir isso num bom lugar aqui no Rio de Janeiro? Bom, existem variados preços, né, como em qualquer mercado, mas o lugar mais barato que eu conheço, que tem boa qualidade aqui no Rio de Janeiro, o lugar mais barato no Rio de Janeiro, usando esse mesmo tipo de papel para fazer uma impressão por metro quadrado, cobra R$ 380 o metro quadrado. Só lembrando que ele cobra metro quadrado, mas não é bem metro quadrado, eles chamam de metro linear, que é o seguinte: você tem bobinas de 61 centímetros, de 110, 111 centímetros e de 1,52, né, 152 centímetros. Então vamos supor que você esteja usando uma bobina de 60 centímetros, né, de 24 polegadas. Se você for fazer uma impressão 50 centímetros por 80, ele não vai te cobrar 50 centímetros por 80, ele vai te cobrar 60 centímetros, que é a largura da bobina, por 80. Então, esse metro quadrado é um pouquinho mais do que o metro quadrado. Por que eles fazem isso? Porque muitas vezes o papel é mais caro do que a própria tinta, como nesse exemplo que a gente viu aqui, né? O papel custa R$ 108 o metro quadrado e a tinta custa R$ 88. Isso custa R$ 88 nessa impressora que a tinta é cara, porque quanto maior a impressora, mais barata é a tinta. E se a bobina, e se você for usar um papel fine art, o papel é bem mais caro que isso. Então, comparativamente, essa pessoa cobra R$ 380 um metro quadrado, ou metro linear, de impressão. Então você vai gastar 197, comparado aos 380, vale a pena? A princípio vale, né? Só que aí entram umas outras coisas. Vale a pena, então, fazer essa impressão? A princípio vale. Só que esse mesmo impressor ele tem uma outra opção com um papel mais barato, que visualmente, para 90% das pessoas, não vai conseguir perceber a diferença, que é um papel da Canson. E principalmente se você vai colocar atrás de um vidro aí que alguém dificilmente vai perceber a diferença mesmo. E aí ele já cobra, ao invés de R$ 380 o metro, ele cobra 256. Então, R$ 256 o metro, feito num impressor independente, de boa qualidade, barato, mas de boa qualidade, comparado com o seu custo de 200. Pô, mas ainda assim vale a pena? Mas você tem o custo da impressão, você tem o custo de energia elétrica, que não está contabilizado aqui, você tem o custo do seu erro. Cada vez que você mandar imprimir alguma coisa você errar, você vai ter que jogar o papel e a tinta fora. Então, eu acho que nesse caso, do ponto de vista financeiro, não vale a pena. Não vale a pena. A vantagem dessa impressora é que você pode imprimir, você pode ficar umas 2 semanas sem imprimir tranquilamente. Na verdade, eu quando tive a ProSem, eu cheguei a ficar uma época que eu me mudei, estava uma bagunça na minha casa, eu cheguei a ficar uns 2 meses sem imprimir. E ela funcionou numa boa. A minha atual é uma Pro 1000. Se eu ficar uma semana sem imprimir, é o limite dela para ela não jogar muita tinta fora. Se eu ficar um mês sem imprimir, nossa, se eu der sorte de não entupir a cabeça, ela vai jogar metade da minha tinta fora, e a tinta é cara. Então, é uma coisa a se pensar. Se você não tem um volume de impressão de no mínimo mesmo, não é no mínimo de vez em quando, é no mínimo sempre, uma impressão por semana, esquece. Não vale a pena, você vai jogar dinheiro fora. O ideal é que você tenha duas impressões por semana. Comparado então agora a Pro 300, que é equivalente à antiga Pro 10. O custo de impressão dela sobe um pouquinho, porque ela já usa tinta pigmentada e os cartuchos ainda são pequenos. Então o custo de impressão dela passa de 88 da tinta, né, o custo da tinta especificamente, passa de 88 para 92. Então o custo de somando tinta com papel chega a R$ 201 por metro quadrado. Então ainda é caro. Quando a gente vai para a Pro 1000, que é aquela um pouco maior, que tem 12 cartuchos de tinta, cada cartucho tem 80 ml, o custo já cai. Então o meu custo da tinta cai para R$ 62 por metro quadrado. Se somar com o papel, o meu custo total vai para R$ 170 o metro quadrado. Você vê que caiu aí em torno de 15%, porque o papel é o mesmo, né? A tinta é um pouco mais barata, mas ainda assim ainda é um custo caro. Lembrando que essas
Pro 200, Pro 300 e Pro 1000, ela usa um papel, só folha solta, ela não usa bobina. E o custo quando você compra papel folha solta é bem mais caro. Você tem a opção, dá para fazer, dá trabalho, mas tem a opção de você comprar a bobina e você comprar uma refiladora e você mesmo cortar. Dá um trabalhão, quando você não tem prática, você vai errar muito, você vai querer cortar uma folha tamanho A3, vai cortar errado, você vai botar na impressora, ela vai dizer que não é A3, né? Enfim, você vai perder papel nessa, não é uma conta tão simples assim, mas é mais barato e pode valer a pena se você tiver um volume grande e a prática você pega com o tempo. E aí, nesse caso, a Pro 1000, para mim, ainda não vale a pena. Vamos para a Pro 2000. A Pro 2000 já começa a ficar interessante, porque o meu custo da tinta, se eu comprar um cartucho de 160 ml, cai para R$ 49,00. Custo, lembra? Impressão por metro quadrado só de tinta. Só aproximadamente, tá, gente? Porque eu peguei esses valores aqui, isso varia muito da internet, né? Não tem uma tabela fixa, ou pelo menos eu não tenho acesso a essa tabela da Canon. Então, isso aqui pode variar um pouquinho para cima ou para baixo. Se você pegar um cartucho de 160 ml, sai R$ 49,00 o metro quadrado da impressão, só a tinta. Se você pegar o cartucho de 330 ml, R$ 43,00 o metro quadrado. E o cartucho de 700 ml sai a R$ 34,00 o metro quadrado. Somando a isso, a bobina desse mesmo papel que a gente estava conversando ali, que é o papel Matte Fiber 200, ela já custa R$ 69,00 o metro quadrado. Bom, R$ 69,00 o metro quadrado. Se a gente usar o cartucho de 160, eu nem vou usar o cartucho de 700 ml. Eu vou usar o cartucho de 160 ml, que é o que eu acho que a maioria das pessoas que não tem um grande volume de impressão vai ter. Até porque o cartucho é bem caro. Por exemplo, esse cartucho de 700 ml custa R$ 2.000. Um cartucho. São 12 cartuchos, R$ 24.000 só de tinta aí, né? Então vamos lá. R$ 49,00 mais 69, meu custo de impressão já cai para R$ 118,00. Comparado com os 380, já começa a ficar interessante, né? Tem mais um detalhe. Lembra que eu falei que eu estou usando papel fosco Hanemiri? Se eu usar o papel fosco Canson é mais barato. Mas por que eu não usei o fosco da Canson folhas soltas? Porque aqui no Brasil, pelo menos, a gente não tem isso. A gente só tem, a Canson só entrega esse papel em bobina. Então você não tem a opção da folha solta nesse papel da Canson. Pelo menos até o momento da gravação desse vídeo, não. Então se a gente pegar o papel da Canson, Photo Matte Paper 180 gramas, por exemplo, o da Hanemiri era 200 gramas. Na verdade tem um Photo Matte Paper da Canson de 200 gramas também, mas eu vou usar esse exemplo aqui do 180 porque ele é mais barato. E realmente a diferença pegando é muito pequena. O meu custo do papel cai de R$ 108,00, que era o custo da folha solta do Hanemiri lá, lembra? Só o papel. Para R$ 14,00. Então 14 somando 14 com os 49 da tinta, o meu custo total cai para R$ 63,00 por metro quadrado. Comparado então agora não com o 380, lembra que mudou o papel do nosso amigo lá que imprime bem barato, mas sim com quanto ele cobra o papel da Canson. Ele cobra R$ 256,00. Então a gente vai ter uma queda de R$ 256,00 ou de 380, dependendo da conta que você queira fazer, para 63. Aí já começa a ficar interessante, né? Mas essa impressora custa em torno de 12, 13 mil reais. Essa impressora da Canon Pro 2000 ou Pro 2100, o modelo mais novo. E aí, para valer a pena, eu fiz as contas, você tem que imprimir no mínimo 2 folhas por semana, tamanho A1 ou 60 por 90. Né? Se você imprimir 2 folhas, tamanho 60 por 90 por semana, em aproximadamente um ano, você paga essa diferença. Supondo que você não vai ter muito desperdício, né? Que você não erre muita impressão, que você não tenha problema de ficar 3 semanas sem imprimir e vai desperdiçar todos os seus cartuchos de tinta ali tentando desentupir a cabeça de impressão. Então, vamos lá, recapitulando. Se você comprar uma impressora Pro 2000, Pro 2100 por 12, 13 mil reais e imprimir 2 folhas, fizer 2 impressões, tamanho 60 por 90 por semana, em um ano, aproximadamente, você paga isso, na diferença do que você pagaria terceirizando a produção. E aí eu estou comparando, como falei, com um impressor bom e barato do Rio de Janeiro. Existem impressores muito mais caros.
Nesse exemplo aqui, essa pessoa cobra R$ 256 por metro quadrado nesse papel Canson. Tem um que eu conheço aqui no Rio de Janeiro que cobra 900, né? Então se você for comparar com esse cara caríssimo, você vai recuperar muito mais rápido. Só que aí existem alguns detalhes, né? Essas pessoas que são mais caras, elas geralmente são certificadas pela Randamir, pela Canson, e aí ele tem lá o certificadozinho de impressor registrado, que tem todos os parâmetros necessários para ter uma impressão de qualidade, etc, etc. Então, será que você vai imprimir tão bem quanto ele? Porque imprimir não é só apertar um botão, né? Quando você começa a estudar, você vai ver que isso é um mundo gigantesco, tão vasto quanto a própria fotografia, que você não sabe nada e que você vai ter que começar a estudar do zero de novo, né? Esse cara que cobra R$ 900, ele tem muito mais conhecimento do que eu e do que qualquer pessoa que vai começar agora. Então, tem alguns outros detalhes aí que a gente tem que pensar. Mas do ponto de vista puramente financeiro, vale a pena nessas condições. Do ponto de vista emocional, cara, não tem prazer maior do que você fazer uma foto, tratar ela no Photoshop, no Lightroom, depois você imprimir, você vê ela saindo da sua impressora, que você fez todo o tratamento, é incrível. Então, de forma resumida, do ponto de vista financeiro vale a pena? Não, não vale. Do ponto de vista emocional vale? Vale. Se você tiver condições de fazer isso, vale. Mas o meu conselho não vá direto para uma impressora de tinta pigmentada. Começa primeiro com uma de tinta corante, vê se você gosta realmente, porque não é barato. Eu acho que eu não falei dos preços, vou falar agora. A Canon Pro 100 custava, e a Pro 200, a última vez que eu vi, que se não me engano foi antes da pandemia, custava em torno de R$ 2.000, uma Pro 100 e Pro 200. A Pro 10, que é equivalente à Pro 300, custava R$ 3.000, isso no site da Canon, tá, gente? Nas lojas às vezes você encontrava um pouquinho mais barato. A Pro 1000, que é aquela grandona que imprime até papel A2, ela custava, se não me engano, 7.000 no site da Canon, mas a minha eu comprei por 5.500 em 10 vezes, ou em 12 vezes, alguma coisa assim. Comprei na Kabum, com nota fiscal, com garantia, tudo certinho. Então você encontra mais barato. E a Pro 2000 aí sai na faixa de 12, 13 mil reais. Não são investimentos pequenos, né? Não são impressoras baratas. A Pro 100 e a Pro 200 eu acho até que pro que ela é incrivelmente barata. É uma impressora de altíssima qualidade, você vai ficar de queixo caído quando você vira a qualidade de impressão. Lembrando que uma impressão boa requer, além do conhecimento, né, requer um papel bom. Vai comprar esse papel chinfrinho aí na esquina, ou então uma folha normal dessas de 75, gramatura 75, esperando que vai ter uma qualidade, porque não vai, você tem que comprar um papel de qualidade, papel específico para isso. Então é isso. Tem dinheiro para gastar? Quer fazer esse experimento? Minha sugestão começa na Pro 100 ou Pro 200. Vai fazer impressão com frequência, você tem uma impressão pelo menos 2 vezes por semana, né? Menos que uma vez por ano, esquece que você vai jogar seu dinheiro fora, vai jogar toda a tinta fora para poder desentupir o cabeçote, a cabeça, cada vez que você for ligar. O mínimo é uma vez por semana. Menos que isso, esquece. Na tinta pigmentada. Se você for usar tinta corante, você consegue ficar aí talvez tranquilamente umas 2 semanas sem imprimir, e talvez até um mês. Eu acho que dá para pensar nisso. Eu já fiquei, como eu falei, uns 2, 3 meses e não tive problema. Mas isso é arriscado. Mas assim, 2 semanas é fácil. Você faz isso o tempo todo. Eu fazia isso, acho que eu fiquei várias vezes um mês sem imprimir e não tive problema nenhum. Agora a tinta pigmentada, nesse sentido, ela é muito chata. Você tem que imprimir toda hora, que ela vai jogar toda a tua tinta fora. Então, do ponto de vista financeiro, é isso. Espero ter ajudado alguma coisa. Qualquer dúvida, põe nos comentários aqui. Obrigado.